Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Guilherme Pellegrini, diretor de operações aqui da Questor Sistemas, e hoje temos uma live, uma live muito especial. É uma live que impacta aqui os escritórios contábeis daqui para frente, uma nova obrigação, que vamos precisar aí fazer a entrega no dia a dia e uma obrigação que vai ter a extinção. Então, deixa aí nos comentários da onde vocês estão falando, qual que é a cidade de vocês, o escritório, a gente quer conhecer vocês. Aproveita aí, deixa o jabazinho do escritório, Eu queria trazer aqui no palco, para conversar comigo, a Luana e a Emiliana. A Luana, para quem não conhece, é a nossa PO do produto, de uma das verticais do produto tributário, que seria a vertical aí da tantos módulos fiscal e contábil, e a Emiliana atua aqui na Questor, na parte de legislação. Então, ela que está à frente aí de estudar, acompanhar as mudanças de legislação e traduzir isso aí para o nosso time de desenvolvimento. Sejam bem-vindas aí, meninas. Bom dia, Gui. Bom dia, pessoal. Obrigado. Ansiosas, por esse dia. Já faz alguns dias que a gente tem essa live marcada, então ansiosas aí para ter esse momento de compartilhar conhecimento e trocar informações e auxiliar e esperamos agregar aí no dia a dia dos escritórios. E olha, olá. Acho que essa live... Oi, Emiliana. Desculpa, tudo bem, pessoal? Tranquilo, Gui. Então, olá, pessoal, tudo certo? É um prazer estar aqui hoje, compartilhando com vocês um pouquinho dessas informações, que vai dar uma remexida aí na nossa rotina, Mas a gente está aqui para ajudar vocês e estamos juntos nessa. E olha, acho que é um assunto bem aguardado, Estamos aí batendo quase 1.500 pessoas na live, contabilidades aí de todo o Brasil. A JNF Contabilidade de Canoinhas, CETECO de São Paulo, o Renê de São Paulo, também da Cenel, Elite Empresarial, JP Contábil. Bom dia, pessoal. Bom, para a gente poder começar esse bate-papo, eu queria entender um pouquinho, Emiliana, você pode falar um pouquinho o que se trata, essa extinção da DSTF? A gente está tendo a inclusão do MIT na DSTF Web. Quais que são os impactos aí que o escritório contábil vai ter daqui para frente? Bora lá, então, Nós já viemos acompanhando ao longo aí do período muitas mudanças relacionadas às obrigações acessórias. E a palavra-chave, um dos pilares que nós temos, é a simplificação. Então, a ideia de todas essas mudanças é justamente para simplificar o nosso trabalho, mas até que isso se adapte às nossas rotinas, nós sabemos as dores que nós passamos, Então, estamos aqui hoje justamente para sanar essas dúvidas de vocês e apresentar quais são as mudanças. Então, vamos ter a extinção da DCTF-PGD e ainda a criação de um novo módulo de inclusão de tributos. Então, ele vem para substituir a DCTF-PGD. Já vamos dar uma olhadinha aqui nas regras dele. Bacana. Bom, acho que podemos começar. Bora, vamos compartilhar aqui a apresentação, então, e vamos falar um pouquinho sobre essas alterações que nós vamos ter a partir de janeiro de 2025, dessas obrigações acessórias. Eu vou só estar olhando para o lado aqui um pouquinho, pessoal, porque eu estou com a minha tela aqui, a minha segunda tela, que eu tenho o roteiro da apresentação, mas estou ligadinha com vocês, tá? Vamos, conforme nós já conversamos um pouquinho, um dos pilares que nós temos de todas as mudanças que vão acontecendo é a simplificação das obrigações acessórias. E isso veio também através da publicação da Instrução Normativa 2237, no finalzinho do ano, um presentinho de Natal ali nós tivemos com a publicação dessa Instrução Normativa. Então, fim de ano sabemos, todo o tumulto que acontece. E hoje, inclusive, pessoal, olha só, notícia quentinha, foi publicada a Lei Complementar da Reforma Tributária. Então, já temos a publicação dessa lei. Muita coisa ainda tem para acontecer,
muitas regras ainda vão ser mudadas, mas não é o nosso objetivo aqui falar disso, né? Vamos ter outros momentos que a gente vai estar falando sobre essa situação da reforma tributária e estamos juntos nessa jornada. Então, vocês vão sofrer um pouquinho daí e nós vamos sofrer um pouquinho daqui, mas vamos conseguir. E essa instrução normativa 2237, ela trouxe para nós uma nova obrigação acessória, que é denominada o Módulo de Inclusão de Tributos, o MIT. Então, a partir de agora, a gente vai ver muito aí nos nossos dias a usabilidade do MIT e como que nós vamos estar trabalhando com ele. E a DCTF-PGD, então a gente já veio acompanhando aí ao longo do período a migração de tributos que estavam sendo informados na DCTF-PGD e passaram a integrar a DCTF-Web. E é isso que vai acontecer agora, tá, pessoal? Todos os tributos que ainda estavam sendo declarados na DCTF-PGD passam a integrar a DCTF-Web. Então, fatos geradores, a partir de quando que vai acontecer essa mudança, Emiliana? A partir de janeiro de 2025, já não se fala mais na entrega da DCTF-PGD. E a partir de então, os tributos vão ser declarados no MIT, certo? No MIT que tem a integração lá com a DCTF-Web. Quem vai fazer isso? Como que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha nisso então. Um ponto que é importante a gente destacar, pessoal, é a questão, todos os fatos geradores, vamos lá, todos os fatos geradores a partir de janeiro de 2025 vão passar a integrar o MIT. Porém, temos uma exceção quanto à apuração do lucro real. Então, nós temos empresas do lucro real que apuram a estimativa mensal e lá na competência de dezembro é feito o ajuste da apuração. Se esse ajuste resultar em débito, se eu tiver débito a ser recolhido pela apuração anual, o que vai acontecer? Em teoria, tudo que eu tenho da competência dezembro de 2024 para trás, declaro na DCTF-PGD. Porém, esse ajuste de débito, que ele é pago lá na competência 3 de 2025, eu vou informá-lo na DCTF-Web, certo? Então, ele vai ser da competência de apuração 2024, mas eu vou entregar na DCTF-Web de março de 2025. Então, essa exceção nós temos ali relacionado a fatos geradores ainda de 2024. Outra situação também que é importante a gente trazer aqui é quanto às retificações. Emiliana, aconteceu determinada situação na minha empresa e eu vou precisar retificar o período lá do mês 11 de 2024. Como está nessa competência anterior, permanece as regras da Instrução Normativa 2005 de 2021, ou seja, retifico a DCTF-PGD. Tá, pessoal? Então, isso também é importante a gente comentar aqui, porque vai sim acontecer a substituição dela, mas para esses fatos geradores anteriores, de dezembro de 2024, permaneço fazendo a entrega por ela e retificação, se for o caso. Vamos acompanhar um pouquinho, então, como que foi essa evolução da inclusão dos tributos na DCTF-Web? Então, nós trouxemos aqui para vocês uma linha do tempo, né? Então, temos aqui as informações até o mês de abril de 2023, era tudo daquele formato antigo que nós tínhamos. Então, todos os tributos ali relacionados a retenções, a contribuições, né? Eles eram informados na DIRF e na DCTF-PGD. Tributos lá incidentes sobre a folha, relacionados à folha, né? Já tínhamos a informação do E-Social, mas também prevalecia a DIRF e a DCTF-PGD. O que aconteceu lá no mês de maio de 2023? Iniciou-se, então, essa transição e os tributos incidentes sobre a folha, que são declarados no E-Social, eles já passaram a fazer parte da DCTF-Web. Então, todos os débitos de tributos declarados no E-Social, eles eram confessados na DCTF-Web a partir da competência de maio de 2023. Tributos que não são relacionados à folha, DIRF, DCTF-PGD. E lá, no mês 9, nós tivemos uma mudança
bem significativa e passamos por essa turbulência também. O que aconteceu? EFD-REINF, né? A série ali R4000. Então, esses tributos, essas retenções, tanto do IR quanto de contribuições, quanto informe de rendimentos, né? A distribuição de lucros. Então, tudo isso passou a ser informado através da EFD-REINF, ali dos registros R4000. Mas ainda tínhamos a figura da declaração desses débitos através da DCTF-PGD. Ainda não tínhamos a DCTF-Web aqui relacionado a esses caras. E a partir de janeiro de 2024, então teve essa virada de chave. Todos esses tributos que estão sendo informados no E-Social e na EFD-REINF, eles integram a DCTF-Web. Todos esses débitos desses tributos são confessados na DCTF-Web e não mais na DCTF-PGD. Mas ficou um saldo ali, né? Ficou alguns tributos que nós ainda tínhamos a informação através da DCTF-PGD. E é isso a mudança que nós vamos ter agora, tá, pessoal? Então, todos os tributos que até dezembro de 2024 eram informados na DCTF-PGD, eles passam a ser declarados na DCTF-Web. Tá, mas e como é que vai acontecer isso? Já vamos dar uma olhadinha nesses caras aqui. Então, nós vamos compartilhar com vocês, pessoal, esse material. Então, fiquem tranquilos, depois vocês vão ter acesso a essas informações também como um material de apoio. Quais os tributos, então? Que tributos que nós vamos ter declarados, né, informados na DCTF-Web? Então, aqui tem uma lista que a instrução normativa traz para nós, os que já eram declarados através da EFD-REINF e do E-Social, e agora incluiu os demais. Então, IRPJ, contribuição social, PIS, COFINS sobre faturamento, IPI, IOF. Então, todos esses caras aí vão passar a ser declarados na DCTF-Web. A questão da obrigatoriedade, pessoal. Eu trouxe para vocês aqui no material as informações exatamente como nós temos lá na instrução normativa. Não teve mudanças significativas aqui. Então, permanece a obrigatoriedade de quem já estava obrigado a informar a DCTF-Web e também a dispensa do mesmo formato. Um ponto que é importante nós comentarmos que o que aconteceu de mudança quanto à obrigatoriedade? Eles incluíram um inciso na instrução normativa, que vem regulamentar, né, trazer todo esse regramento da DCTF-Web, eles incluíram a informação que as demais pessoas jurídicas que tenham recolhimento, né, que apurem os tributos relacionados, nesse slide anterior ali que nós vimos, as demais pessoas jurídicas que apurem esses tributos devem, então, estão obrigadas a declarar, a entregar a DCTF-Web, certo? Já vamos ver algumas exceções aí que nós temos aqui, pessoal. O estabelecimento matriz, ele vai ser o responsável de forma consolidada da entrega no caso de filiais. Então, tenho filiais que apuram débito dos tributos relacionados ali quanto à DCTF-Web, os tributos a serem informados na DCTF-Web. Então, tenho a apuração desse tributo, tenho o débito desse tributo, obrigatoriamente eu vou ter que fazer a entrega dele na DCTF-Web. Os casos de dispensa, então, como eu comentei com vocês, permanecem nas mesmas regras que nós tínhamos anteriormente. Vou passar aqui para a gente acelerar um pouquinho e ir ao que interessa, né? O que nós precisamos, o objetivo da nossa conversa hoje. Qual é a forma de apresentação, então, que nós vamos ter da DCTF-Web? Essa tabela aqui, pessoal, ela está no material disponibilizado pela Receita Federal, e aí nós vamos deixar os links também no final do conteúdo para vocês terem acesso a isso. Então, a origem dos dados. De onde vai vir esses dados que vão ser informados na DCTF-Web? Então, nós temos o E-Social, que ele vai trazer para nós os tributos incidentes sobre a folha de pagamento, a FD-REINF, CP e RET, né? Então, os previdenciários que não são incidentes sobre a folha são declarados na FD-REINF. As retenções de tributos, também não previdenciários, são declarados ali na REINF-RET. E aqui, o nosso novo parceiro agora, né?
que veio para tumultuar um pouquinho os nossos dias, o MIT. Então, ele também vai ser uma fonte de origem de dados para a DCTF Web e todos os demais tributos que não são informados no e-social e que não são informados na REINF passam a ser declarados através do MIT. Nós temos outro gráfico aqui, pessoal, também ali relacionado ao conteúdo disponibilizado pela Receita Federal, onde ele traz ali as informações do que é declarado em cada um, né? Tanto no e-social, quanto na REINF, quanto no MIT. Percebam que os prazos de entrega do e-social e da EFD REINF, eles permanecem no dia 15, mas nós temos uma mudança relacionada ao MIT e à DCTF Web, que o novo prazo de apresentação é a partir do dia 25. Então, os débitos que vão ser declarados no MIT, né, que vem para substituir ali a PGD, IRPJ, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, o CID, né, tanto remessa quanto combustíveis, IOF, Condecine, todos aqueles carinhas ali listados, eles vão ter um prazo de apresentação até o dia 25 do mês subsequente. Então, tenho a apuração de janeiro até dia 25 de fevereiro, vou fazer a entrega desses carinhas. E o que vai acontecer com a DCTF Web, Emiliana? Muda também, tá, pessoal? O prazo de entrega da DCTF Web passa a ser dia 25 do mês seguinte. E vamos dar uma olhada nessa questão dos prazos ali, o que nós temos. Mudança, né? A DCTF PGD, o que ocorre? Nós entregávamos até o 15º dia útil do segundo mês subsequente ao fato gerador, a minha apuração. E a DCTF Web, até a competência dezembro de 2024, ela tinha o prazo de entrega dia 15. Então, dia 15, sendo dia não útil, né, postergava para o próximo. E agora? E essa mudança de prazos? Né? Percebem que a gente reduziu o prazo, que nós tínhamos 2 meses para a entrega da DCTF PGD, e agora a gente vai entregar no mês seguinte, através do MIT, as informações que eram declaradas através dela. Então, vamos ter um prazo um pouquinho apertado, e isso vai impactar nas nossas rotinas do dia do escritório. Então, isso temos que estar organizando toda esse fluxo, né, de trabalho para que consigamos cumprir esse prazo. Por que a DCTF Web era entrega no segundo mês subsequente e a DCTF PGD era entregue no segundo mês subsequente e a DCTF Web não? Então, na DCTF PGD eram informados os pagamentos. Então, todos os tributos que eu tive débito, eu informava também os pagamentos ali. E essa é uma das mudanças também que nós temos no MIT, pessoal. No MIT não vão ser informados os pagamentos, as compensações, parcelamentos, tudo isso passa a não ser mais informado. A única situação que nós temos de informação ali no MIT é quanto às suspensões. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E aqui, uma situação que gera bastante dúvida. A DCTF PGD, nós tínhamos a condição das inativas. Né? Todo mês de janeiro, minha empresa está inativa, eu tenho que ir lá e fazer a entrega desse arquivo. Agora, nós vamos ter uma mudança aqui também, pessoal. Então, olha só a situação que vai acontecer a partir de agora. Então, todas as inativas, elas vão entregar agora em janeiro de 2025, a DCTF Web com esse informativo. E depois, eu não tenho mais a necessidade de fazer essa informação. Então, eu vou fazer a competência de janeiro, depois eu estou dispensado. A questão de movimento, né? Não tenho movimento, minha empresa temporariamente está sem movimento a ser informado ali, não tenho e-social, não tenho REINF, não tenho débitos a declarar no MIT. O que vai acontecer? As pessoas físicas, elas estão dispensadas de fazer a entrega. Vamos lá, o Guilherme tem uma situação ali, a empresa dele parou, né? A empresa não, a pessoa física dele não está mais movimentando e ele não tem débitos a declarar a partir da competência maio de 2025. Ele já está dispensado nessa competência. Tranquilo? E os demais contribuintes, como que vai acontecer? A empresa, a pessoa jurídica, não tem movimentos a partir do mês 5 de 2025. Eu entrego o mês 5 sem movimento, uma DCTF Web sem movimento, e a partir de então eu fico dispensado. Eu só vou voltar a apresentar quando eu tiver
novos fatos geradores. Então, olha só a situação que nós temos aqui das mudanças, do sem movimento e das inativas. Então, inativas, entrego a competência de janeiro agora de 2025 e estou dispensado. Lá em janeiro de 2026, eu não tenho a necessidade de entregar novamente a DCTF Web inativa. Tranquilo, pessoal? Então, ali pelo Meet também tem a possibilidade de estar gerando a DCTF Web sem movimento. Não tem necessidade da gente estar fazendo essa situação pela REINF, enviando lá eventos sem movimento para fazer o informativo. Seguindo aqui, pessoal, a questão dos prazos, nós temos uma tabela, Lu, acho que no próximo, né? A tabela da apresentação ali quanto aos prazos da DCTF Web que a gente trouxe para vocês, para facilitar também na rotina aí do dia a dia da competência janeiro, competência fevereiro e da competência março. Então, o que vai acontecer? A competência janeiro, no mês de janeiro, eu vou entregar DCTF Web e DCTF PGD. Então, vou ter duas declarações que a gente vai fazer. A DCTF PGD, eu vou entregar até o 15º dia útil a competência de 11 de 2024. Então, os fatos geradores que nós tivemos lá na competência 11 de 2024, eu vou informar na DCTF PGD agora de janeiro. A DCTF Web, ela vai ser da competência dezembro e eu vou ter ali os informativos da REINF e do E-Social. Show de bola. E em fevereiro, o que vai acontecer? Sabemos que o mês de fevereiro, ele é bem puxadinho. Então, temos a DMED, temos DMOB, temos diversas obrigações acessórias que são entregues nesse mês. E aqui também, vamos entregar ainda a DCTF PGD, porém da competência de dezembro. Lembra que a gente comentou? As mudanças vão ser válidas a partir de quando? Janeiro de 2025. Então, a DCTF PGD da competência dezembro, eu vou estar entregando ela em fevereiro, até o 15º dia útil. E já na DCTF Web, que é da competência janeiro, já vamos ter aqui a figura do nosso novo amiguinho. Então, o MIT já vai estar aqui sendo informado na DCTF Web, além da EFD REINF e do E-Social. Então, agora nós temos 3 fontes de origem de dados que vão alimentar os tributos ali na DCTF Web. E lá em março de 2025, no dia 25, entrego a competência 2 de 2025, a DCTF Web, com todas as origens de dados, e não falamos mais da DCTF PGD. Será, pessoal, que não falamos mais da DCTF PGD? Já vamos dar uma olhadinha nesse caso aí, como é que vai funcionar. E qual o conteúdo que nós temos ali da declaração da DCTF Web? Então, nós vamos ter os valores de IPI e do CID combustíveis e remessas, eles são entregues, eles devem ser informados o estabelecimento do débito. Então, nós vamos ter que informar ali a questão do CNPJ do débito. E já os tributos que são incidentes sobre ouro, aqui nós temos uma mudança também, que deve ser informado o município, porque isso pode impactar na questão do vencimento desses tributos, né? Determinado município tem um feriado, tem alguma situação, então isso a Receita Federal vai passar a coletar esse tipo de informação também. E os tributos do Simples Nacional? Então, os tributos que são recolhidos na guia DAS não são obrigatórios a informação na DCTF Web. Mas e o Simples Nacional vai ter que entregar a DCTF Web? Será? Vamos lá. O que eu vou ter que informar no MIT a partir de agora? IPI, PIS, COFINS. Lembra do caso que eu posso ter ali o Simples Nacional, que tem tributos monofásicos de PIS e COFINS? Que eu tenho que recolher por fora essa informação? Então, nessa situação, eu vou ter que fazer a entrega desses dados através do MIT. Perfeito, pessoal? Vamos seguindo aqui, então. Oi, Emiliana. Oi. Desculpa te interromper, podemos fazer uma pausa aqui no conteúdo que está bom, né? Um conteúdo denso, mas para responder algumas perguntas, eu sei que boa parte das perguntas que estão aqui, né? O conteúdo já respondeu, mas acho que vale a pena a gente repassar, até porque isso ajuda aí o pessoal a entendendo como é que vai funcionar essa nova regra, né? Perfeito, vamos sim.
Então, tem algumas perguntinhas aqui, e tem uma que foi feita mais de uma vez, né? É a pergunta do Bruno. Pergunta, com relação ao último exposto, então, apurando o débito de empresas do lucro real, eu não irei declarar no programa PGD de 12 de 2024 e só irei informar no MIT da DCTF Web de 3 de 2025? Boa pergunta, Bruno. Ótima. Olha lá, olha só, vamos retomar um pouquinho o que a gente falou lá no começo da nossa conversa. Os débitos que eu tenho relacionado à apuração do lucro real, eu continuo informando na DCTF PGD a competência 2024. O que eu vou informar no MIT lá em março de 2025? O ajuste de débito. Nós sabemos que a apuração anual, ela pode resultar ou em prejuízo, né? Não tenho valores a recolher, eu posso zerar a minha apuração, por que não, né? Isso pode acontecer também, conforme o movimento da empresa, e o resultado pode dar um saldo devedor. Esse saldo devedor, eu vou informar ele, somente esse saldo devedor, lá na competência de março de 2025, na DCTF Web. As estimativas mensais que eu faço, continuo informando normalmente. A competência 12, que eu vou ter ali a apuração da estimativa, informo na DCTF PGD. Então, todos os fatos geradores até 12 de 2024 permanece sendo informado na DCTF PGD. Somente essa situação é relacionada ao recolhimento do ajuste de débito que eu vou fazer na competência do mês 3. Perfeito, pessoal? Show. Então, tem um grupo de empresas aí, tem algumas exceções que a gente ainda vai precisar levar a DCTF conosco, né? Isso mesmo. E tem mais uma pergunta aqui que eu acho que é legal a gente trazer, né? Como fica a questão das empresas inativas que não possuem certificado? Olha só, legal essa pergunta, Bruno. O que ocorre? Então, na instrução normativa 2237, tem a previsão que pode ser informado através da conta do GOV. Então, se eu não tenho certificado, eu posso estar utilizando, desde que tenha lá os critérios que atendem as contas ouro. Deixa eu até confirmar aqui para essa informação para vocês. Mas é a série ouro. Então, eu tenho que ter essa classificação para que eu consiga fazer esse informativo através da conta do GOV. Legal. Show, pessoal? Então, para aquelas empresas que geralmente, né, que estão inativas e que geralmente não têm o certificado digital, a gente já tem aí uma alternativa que seria aí usar a conta do GOV, né? Não precisa correr atrás do cliente, pedir para ele fazer o certificado. A gente sabe que às vezes daí o cliente reclama, que eu vou ter que gastar só para fazer uma entrega, né? Então... E que vai ser uma entrega mesmo, né, Gui? A partir de agora eu vou entregar janeiro de 2025, está inativa a minha empresa, não tenho mais ação, estou dispensado das entregas lá que eu faria em janeiro de 2026. Isso aí. E continuando nessas dúvidas das empresas inativas, eu tenho mais uma aqui que é a do Cássio. Então, as empresas inativas de 2025, entregaremos o MIT em janeiro de 2025 até dia 25 de fevereiro. É isto? Perfeito, Cássio. Isso mesmo. Então, a competência de janeiro, eu tenho o prazo até dia 25 de fevereiro para fazer a entrega e eu informo que ela está inativa ali. Isso aí, correto. Show. E uma última pergunta, Emiliana, para a gente seguir com o conteúdo. A Leia está pedindo aqui para a gente como ficará as PERT-COMPs em relação aos pagamentos. Não temos mudança quanto a isso, tá, Leia? Então, permanece da mesma forma que era feita anteriormente. Então, faço geração da PERT-COMP e depois eu tenho lá como fazer a compensação desse crédito. Então, isso não mudou. A única situação que nós temos mudança é que os débitos agora eles vão passar a ser declarados através do MIT, integrando ali a confissão deles na DCTF Web, mas o restante dessas informações não muda. Elas continuam no mesmo formato. Show. Acho que podemos seguir, né, pessoal? Vão deixando suas dúvidas no comentário, que assim que possível eu dou uma interrompida aí na Emiliana e a gente segue com as dúvidas. Vamos lá. Show de bola.
então vamos falar aqui um pouquinho das penalidades. Então, a instrução normativa, ela traz para nós as informações de penalidades referente à DCTF Web. Então, se eu não entregar, né, ou entregar com atraso, ainda, se a entrega que eu fiz tem divergência de informações, nesse caso, aplica-se as penalidades. E elas podem variar de 2% até 20%, conforme o período, e esses percentuais, eles vão ser aplicados sobre os tributos que foram informados na DCTF Web. Então, sobre o montante de débito que foi lá confessado, eu aplico esses percentuais de multa para ter o recolhimento da penalidade em virtude dessa infração que foi ocasionada. Aqui também tem mais algumas informações quanto às penalidades, mas aí nós compartilhamos com vocês esses materiais e vocês têm acesso a essa informação. Vamos falar do DARF? Então, o DARF teve uma mudança bacana aqui, né? Então, sabemos que a DCTF Web vai ter 3 origens de dados: o e-social, a FDREINF e o MIT. Lembram que a gente falou um pouquinho dos prazos? Então, o e-social permanece o prazo do dia 15, REINF dia 15, MIT e DCTF-PGD dia 25. Tá, Emiliana, mas tributos que eu informo lá na REINF, lá no e-social, e que tem vencimento dia 20, se eu tenho o prazo de informar a DCTF Web até dia 25, como é que eu vou gerar essa guia para pagamento? Então, teve um ajuste, pessoal. A Receita Federal fez um ajuste na aplicação da DCTF Web e eu posso emitir o DARF desde que o tributo esteja declarado, o tributo esteja confessado, sem o encerramento, sem a transmissão da DCTF Web. Então, eu posso enviar o e-social, emito a guia referente aos tributos declarados no e-social, sem encerrar a DCTF Web. Eu entrego a FDREINF, emito o DARF para esses tributos declarados na FDREINF. Ainda não tenho a transmissão da DCTF Web. E lá, depois do dia 20, enfim, o dia que eu for fazer a declaração ali dos débitos no MIT, aí sim, fechou, né? Informamos todos os débitos, todas as origens, já está tudo ok, tudo redondinho, faço a transmissão da DCTF Web. Então, eu vou poder gerar DARF agora, mesmo não tendo efetuado a transmissão da DCTF Web. Ah, mas e o que vai acontecer, Emiliana, com aqueles tributos que têm apuração diária, apuração decendial? Mesma forma que nós tínhamos anteriormente, né? Emito o DARF ali através do SICALC Web, mesmo formato. Não muda também essas situações. A mudança que teve é esse ajuste na aplicação, que permite agora eu gerar um DARF sem ter feito a transmissão da DCTF Web. Então, aqui também é um ponto de atenção, pessoal. Daqui a pouco ele vai continuar lá e transmitiu o e-social, gerei o DARF, transmitir a REINF, gerei o DARF. Eu tenho que ter cuidado nessas origens de dados para não emitir um DARF duplicado, né? Para não emitir o DARF referente ao e-social, depois eu vou emitir o DARF novamente e esses tributos vão ser inclusos ali. Então, eu seleciono somente os débitos daqueles que eu quero estar emitindo o DARF. Vamos imaginar a situação, a empresa que eu estou fazendo ali as obrigações acessórias, ela é aquela empresa assim, redondinha, né, que tem todo o fechamento, toda a apuração, dia 10 está dominado. Então, eu posso, né, pessoal, eu posso estar entregando todos os tributos e gerando um DARF único, né, de todas essas origens de dados. Posso fazer? Posso, mas o que é importante a gente frisar aqui? A gente sabe que nós temos tributos que vencem dia 20, temos tributos que vencem dia 25, temos tributos que vencem lá no final do mês, o IRPJ é a contribuição social, né, que vence lá no último dia. E aí, como é que vai ficar? Qual a data de vencimento que esse DARF vai gerar? Então, ele sempre vai gerar, pessoal, a data de vencimento do Código de Receita menor, do menor prazo. Então, eu emiti um tributo que vence dia 20, um dia 25 e um dia 30. Esse do dia 30, gerando no DARF único, ele vai assumir a data de vencimento do dia 20. Então, isso é importante também a gente ter
cuidado nessa situação quando for feita, né, a emissão da guia para o pagamento. Então, mas tem essas formas, tem como filtrar, tem diversas funcionalidades ali dentro da aplicação da DCTF Web para estar facilitando essa situação. Vamos lá, vamos seguindo. Pagamento em cotas, pessoal. Oi, Emiliana, se me permite te interromper, porque eu vi que esse assunto dos vencimentos, das guias, a geração das guias estava dando bastante questionamento aqui no chat. Show, vamos retomar. Só para a gente recapitular, né? Essa mudança aí de não exigir mais o envio da DCTF Web, então permite que a gente também não precise fazer uma série de retificações, né? Para gerar a guia sem fazer o fechamento da DCTF Web. Exato, perfeito, isso mesmo. E aqui tem uma pergunta do Betone, né? Que ele está perguntando com relação ao envio dos DARFs separados pelo questor, porque ele quer enviar pelo EDOC, né? E utiliza o EDOC também para fazer a baixa da obrigação de tarefa. E aí aqui eu queria trazer para vocês, né? Quem não utiliza o tarefa, que é o sistema de gestão das obrigações, e principalmente nesses casos de mudança de legislação, né, acaba fazendo muito sentido para o escritório poder ter esse controle das informações, não tem problema, tá, Betone? Dentro do questor a gente já fez uma atualização, uma melhoria junto ao tarefa, onde tu consegue sim enviar o DARF unificado e fazer a baixa das guias de impostos correspondente a esse DARF. Tá? Isso até é uma ajuda aí para evitar de emitir 2 vezes a mesma guia, né, do mesmo imposto. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilo na operação, quem tem o tarefa já consegue fazer esse controle e gestão. Show. Vamos dar sequência aqui então, pessoal. Vamos lá. Pagamento em cotas. Então, aqui também gera bastante dúvidas relacionadas a essa situação. Nós até tentamos fazer um desenho aqui para ficar mais fácil esse informativo, né, para vocês. Mais fácil a gente ver a imagem e entender o processo, como que funciona. E o que vai acontecer? O que vai ocorrer, então? As empresas, na apuração do IRPJ e da contribuição social, que são apurados trimestralmente, e ela opta por fazer o pagamento através de cotas, então também teve um ajuste relacionado a essa situação lá na DCTF Web, e ele vai fazer esse informativo dos débitos desses tributos somente na última competência, na última data de competência ali do trimestre. Então, eu vou apurar o primeiro trimestre de 2025, lá em março, eu vou fazer o informativo desses débitos e vou fazer a opção pelo pagamento em cotas. O que vai acontecer diferente aqui? Quando eu for fazer a DCTF lá do segundo trimestre, eu não tenho a necessidade de informar o pagamento dessas cotas, que era o que acontecia na DCTF PGD, certo, pessoal? Então, isso não vai acontecer na DCTF Web. Então, eu não vou informar mais esses pagamentos ali. Mas a gente sabe que sempre tem os mas, né? Sempre tem aquela exceção, sempre tem aquela particularidade. Olha o que vai acontecer aqui. Lembram lá das competências anteriores a 2024? Tudo que eu tiver de tributos ali, dessas competências, vão ser entregues na DCTF PGD. Bora lá, então. A competência 12, né? O último trimestre de 2024. Eu vou fazer o informativo na DCTF ali de dezembro, na DCTF PGD, do débito desse tributo. Mas lá na competência de março de 2025, eu vou ter que gerar uma DCTF PGD para fazer o informativo dos pagamentos dessas cotas do trimestre anterior. Tá? Vamos recapitular, que isso aqui dá bastante dúvida. Empresas apurando o IRPJ e contribuição social trimestral e fazem a opção do pagamento em cotas. A competência 12 de 2024, vou fazer o informativo do débito na DCTF PGD daquela competência, e lá no mês 3 de 2025, eu vou precisar entregar uma DCTF PGD, fazendo o informativo desses pagamentos de cotas lá do trimestre anterior. Essa é uma exceção também que nós temos. Então,
Estamos em 2025, estamos lá no mês de março, mas vamos precisar fazer a entrega da DCTF PGD. Show de bola, pessoal? E na DCTF Web, não, né? Então, muda a figura aqui. DCTF Web informa o trimestre, lá no mês de março, o débito, faço a opção das cotas, mas no trimestre seguinte não tem a necessidade de fazer o informativo dos pagamentos. O que acontece também? Emiliana, minha empresa, agora no primeiro trimestre de 2025, ela apura e a RPJ e contribuição social ali trimestralmente, ela vai fazer a opção do pagamento em cotas, mas ela quer antecipar esses pagamentos. A gente sabe que tem empresas que trabalham nesse formato. O que vai acontecer? Como que eu vou emitir esse DARF se esse débito não está confessado ainda na DCTF Web? Eu vou fazer o informativo dele só na competência 13 de 2025 do primeiro trimestre. Então, também vai gerar lá pelo Cicalc Web, a guia do DARF, e vai fazer o pagamento por lá. Tranquilo? Bora seguir aqui, então, pessoal, no nosso conteúdo? Vamos, então, lá para o nosso queridinho, né? Vamos falar um pouquinho do MIT agora. Então, já comentamos algumas ações aqui sobre já fizemos algumas falas sobre ele, mas o que é o MIT? Então, ele é um novo módulo que ele está no mesmo ambiente ali da DCTF Web, ele é totalmente integrado com a DCTF Web e através dele eu vou fazer a inclusão desses tributos. Lembram lá daquele fluxo que nós mostramos para vocês? Então, todos aqueles tributos que estavam lá a partir de janeiro de 2025, vamos estar fazendo a informação deles no MIT. E o MIT vem para substituir integralmente a DCTF Web com as exceções ali que a gente tem, né, da competência do mês 13. Quais tributos, então, que vão ser declarados, né, que vão ser informados na DCTF Web por meio do MIT? O IRPJ é a contribuição social, temos um caso de imposto de renda retido aqui, mas eu já trouxe o código do DARF, tá? Então, especificamente as retenções desse código de DARF, que é relacionado lá aos rendimentos de transnavios, vão ser declarados através do MIT. As demais retenções que nós temos permanecem sendo informadas lá na EFD-REINF. Não muda isso, tá, pessoal? Permanece do mesmo formato. Então, IPI, PIS, COFINS sobre faturamento. Então, toda essa galera aí são os novos tributos que vão ser declarados através do MIT para confessar na DCTF Web. E o que não vai ser aplicado aqui no MIT? O que não vai ser declarado no MIT? IRPJ, contribuição social, PIS, COFINS, retidos na fonte. Por quê? Porque eu já informo eles na IFD-REINF. Então, não vai ser não tem, né? Não podemos informar em duplicidade essa informação. Permanecem sendo informado lá. A contribuição do PIS ali, incidente sobre a folha. Está lá no e-social, também permanece nesse formato, não pode estar sendo levada ali essa informação para o MIT. Então, como eu comentei com vocês também, o MIT ele está totalmente integrado lá na DCTF Web e nós temos algumas formas para estar alimentando essas informações. E aí também a Lu já vai falar um pouquinho com vocês sobre isso, que ações que nós temos aqui no sistema também. E outra informação que é importante nós falarmos aqui é a questão dos créditos, né? Então, já comentamos anteriormente, mas para reforçar, todos os créditos que nós temos ali de pagamentos, de compensações, de parcelamentos, não informamos isso no MIT. Somente declaro o débito e eventuais casos de suspensão e para serem integrados ali com a DCTF Web. Show, pessoal? Gui, temos perguntas? Está tudo tranquilo? Opa, tem bastante pergunta aqui, né? E tem só antes, né? Muito obrigado aí, Camilo, pela valorização. E aproveitando, né? O pessoal que está chegando agora, essa live ela vai ficar gravada, né? Se o conteúdo está sendo útil aí para o escritório de vocês, queria pedir para vocês para dar o like aqui no nosso vídeo, né? Deixar ali o curtir. Aproveitar para seguir aí a Questor nas redes sociais. E quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp na Questor, vou pedir para o nosso time de marketing deixar o link do grupo aqui nos comentários, porque lá a gente vai disponibilizar para vocês todo o material dessa live.
tá bom? Então, quem está pedindo aí o material, fica tranquilo, a gente vai disponibilizar esse grupo do WhatsApp, e aí dentro do grupo a gente consegue enviar aí o material para todo mundo, tá bom? Mas vamos às perguntas, né, Emiliana? Tem a pergunta de 1 milhão aqui, é como isso vai funcionar no Questor, mas eu vou deixar essa pergunta para a Luana seguir depois, que eu sei que ainda tem um pouco de apresentação para seguir, né? Tem uma pergunta aqui do Paulo, e que teve mais gente que estava pedindo também, para a gente repetir aqui o caso do recolhimento do Simples Nacional. Se tu puder fazer essa gentileza para nós, Emiliana. Claro, vamos lá. Então, o que acontece, pessoal? O Simples Nacional, ele tem a diferenciação quanto ao recolhimento dos tributos, que recolhe lá através da Guia DAS, unificando esses pagamentos. Os tributos que ele paga na Guia do DAS, não informo eles na DCTF Web. Da mesma forma que a gente tinha anteriormente, né? O Simples não estava obrigado a DCTF PGD, não faço o informativo aqui. Existe uma exceção, né? Até foi um caso que a gente acompanhou com o suporte essa semana. Olha só, aquelas empresas que possuem apuração de PIS e COFINS com produtos monofásicos, o que acontece? Ela faz a segregação dessa receita lá do PGD, né? Faço a segregação dela, não recolho através do PGD e faço essa apuração por fora, né? Vamos falar assim nessa linguagem popular, faço a apuração por fora e recolho isso através de um DARF. Vocês concordam comigo que esse PIS e COFINS monofásico, eles são incidentes sobre o faturamento? Sim. E o que a instrução normativa trouxe para nós ali no caso da obrigatoriedade de entrega da DCTF Web? Então, aquelas pessoas que as demais, né? As demais pessoas, os demais contribuintes que recolherem qualquer tributo que está relacionado ali na obrigatoriedade do MIT, tem que fazer a informação. Então, PIS, COFINS sobre faturamento, ele está ali nesse rol de tributos que tem que ser informado. Pela lógica, fazemos a informação, então, desses tributos do Simples Nacional através do MIT. A exceção é o DAS. O DAS não é declarado, não é informado. Show de bola? Show de bola. Teve bastante pergunta aqui com relação aos vencimentos dos impostos, né? Sim, vamos falar um pouquinho. Da Marlise. Vamos falar um pouquinho, então, pessoal, dessa questão dos vencimentos. Então, os prazos de entrega das obrigações acessórias, E-Social e FDREINF, permanece dia 15. Tivemos a mudança da DCTF Web, que passou lá para o dia 25, em virtude do prazo do MIT ser dia 25 também. Prazos de vencimentos de tributos, não tivemos mudança, pelo menos até então, né? Vai saber daqui a pouco aí na frente o que vai acontecer em virtude desse cenário. Até porque IRPJ e contribuição social vencem no último dia do mês. E a DCTF Web eu tenho prazo até dia 25 de entregar. Será que eu vou ter tempo hábil de fazer tudo isso? Né? Como é que vai ficar? Isso é aquele ponto, aquela pegada que a gente trouxe da rotina, que a gente vai ter que se reestruturar dentro dessa rotina de prazos. Vai acontecer postergação disso, pessoal? Não sei, não sabemos ainda. Pode ser que sim. Eu até acredito que sim, que nós tenhamos postergação da entrega desse prazo agora da competência de janeiro, até porque, a Lu vai falar sobre isso, mas trazendo a informação para vocês, nós ainda não temos acesso ao MIT. Então, não está liberado o ambiente ainda para nós fazermos essa comunicação. Eles vão liberar lá na segunda quinzena de fevereiro. E já no dia 25 eu tenho que fazer a entrega. E lembra que nós falamos de todas as entregas que nós temos ali em fevereiro? Então, o prazo vai ser bem apertado. E vou ter que fazer o fechamento do IRPJ e da contribuição social antes ainda, pelo fato do prazo de entrega da DCTF Web. Então, vencimento de tributos, não tivemos ainda nada de pronunciamento quanto à postergação disso, né? Pode ser que aconteça uma postergação relacionada às entregas. Aí sim, também a gente vai fazer toda essa comunicação para vocês, né? Todos os nossos canais sobre isso. Mas nada oficial ainda. Então, Marlise, não temos ainda
nada relacionado ao vencimento dos tributos. Certo. E a Doraci também deixou aqui uma pergunta com relação às guias, né? Temos a informação que podemos fazer as guias pelo Cicalc Web normalmente. As guias que emitimos hoje pelo Questor serão válidas se não emitirmos na DCTF Web? As guias geradas pelo Questor? Lu, tu quer dar um apoio nessa situação? Sim, Doraci, a rotina do Questor hoje, ela gera guia, né, DARF, através do Cicalc Web. Então, é uma rotina onde a gente comunica com o Cicalc Web. E essas guias, sim, elas são válidas, até porque a ideia de termos a DCTF com uma guia unificada seria no sentido daquele cliente que consegue, né, vai conseguir concluir as obrigações, as entregas e a apuração dos impostos de forma a entregar todos dentro do prazo e sim gerar uma guia consolidada. Mas a gente sabe, né, que ainda vai um tempo para que todo mundo se adapte e organize as suas rotinas para conseguir chegar nesse mundo perfeito, digamos assim, e até lá, as demais guias, elas podem ser geradas por dentro da DCTF Web individualmente, lá você filtra os impostos que você quer emitir e gera por lá, ou você pode gerar elas pelo Cicalc Web, que, por exemplo, as guias das emissões dos DARFs que são diários, por um exemplo, você vai acabar, sim, sempre, nesse momento ainda, gerando pelo Cicalc Web, e as demais também, o PIS, a COFINS também. Tá? Até porque a rotina da Questor, a emissão, né? Então, assim, talvez aquelas rotinas que a gente tinha, não sei se hoje ainda alguém usa, né? Mas a gente tinha aquela emissão dos relatórios, que eram relatórios DARFs. Aqueles não mais. Aqueles não podem ser utilizados porque eles não têm lá o código, né? A informação do Cicalc, né? Que é um código que é usado para fazer o vínculo e o rastreamento da guia. Mas a rotina de gerar DARF, Cicalc Web que o Questor tem, sim, pode ser gerado normalmente. E eu acho que vale um ponto para comentar aqui da questão das guias, né? É um processo de raspagem que o sistema acaba fazendo, e a gente tem sempre a questão da quebra de CAPTCHA, né? Então, para evitar ficar na mão por conta do incremento de CAPTCHA feito aí pela Receita Federal, também tem a integração com o Integra Contador, que é um acesso disponibilizado pela Receita Federal em parceria com o SERP, onde a gente consegue, né, fazer essas guias, gerar essas guias, né, gerar toda essa comunicação através de uma API de comunicação, né, onde eu não vou ter o problema com os robôs, né? A gente sabe que é um serviço pago, né, mas é um serviço pré-pago, então dá para o escritório gerar a conta dele lá no Integra Contador e fazer uma experiência aí, né, as guias, né, as emissões são custos de centavos, não é nada muito impactante, mas para quando períodos onde a gente tem esse problema aí com a transmissão das guias por conta dos CAPTCHAs, né, a gente consegue ter o Integra Contador aí como uma segunda opção. Ou então deixar agendado para o Kill e o Kill fazer depois das 18, né? O ambiente tende a ser mais estável após as 18 horas. É isso, né, Luana? Isso, a partir das 18 horas a Receita, ela acaba processando de forma mais rápida ali. Todas as rotinas hoje da Questor que são acesso no ECAC, né, a gente tem o Simples Nacional, a gente tem outras obrigações, elas, a partir desse horário, o fluxo, né, acaba sendo mais rápido e processando. Show. Vamos seguir? Teve até uma pergunta antes nos comentários pedindo o que é o Meet. Eu acho que agora nós vamos mostrar o que é o Meet, isso. Isso aí. Então, a Emiliana trouxe para nós toda a informação da IN, né? Então, vamos partir da ideia que agora a gente está dominando aí as regras, quem entrega, quem não entrega, quando entrega. Então, e aí, agora a gente tem que fazer, né? Vamos lá para a prática, lá no dia a dia, a gente tem que colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu, né? E aí, como a Emiliana comentou, hoje, se vocês acessarem o ECAC, né? Porque o MIT, né, que é o módulo de inclusão de tributos, ele vai ter, a gente vai acessar ele aonde? Lá no ECAC, lá no acesso da DCTF Web, vai ter uma opção lá, módulo de inclusão de tributos, tá? Se vocês acessarem hoje, lá, abrir o ECAC aí hoje, vocês não vão visualizar essa opção. Por quê? Porque a Receita ainda não disponibilizou isso. A previsão da Receita, né, é que na primeira quinzena de fevereiro esse ambiente esteja disponível, mas ele ainda não está.
né? Então, a gente vai estar acompanhando, também acompanhe nossas redes sociais aí, porque a gente vai estar divulgando, né? E fiquem atentos também aí às divulgações da Receita, porque eles vão avisar no momento que esse ambiente vai estar disponível. Aqui a gente trouxe algumas imagens, né, que foram compartilhadas pela Receita, né? A imagem não está tão nítida, tão boa, porque é apenas uma imagem, mas para a gente ter uma ideia, né, para a gente ir se preparando, talvez acalmando nosso coração aí em relação a como isso vai acontecer, né. Então, lá no dia a dia, você vai acessar lá o ECAC, lá na DCTF Web, e acessar o módulo de inclusão de tributos. No primeiro acesso, né, não vai haver apurações preenchidas, porque não houve ainda nenhuma entrega. Então, já no primeiro acesso, a tela vai ser similar a essa, ou muito próxima a essa. É um projeto que a Receita ainda está em construção, então pode ser que aí visualmente algumas mudanças ocorram, algumas ações ou algumas opções dentro da ferramenta ainda tenham algumas mudanças, mas é basicamente isso. Então, quando vocês acessarem lá no Meet, vocês vão ter a opção de nova apuração ou importar apuração. Sim, pessoal, a Receita Federal não vai disponibilizar, nesse primeiro momento, uma forma de integração, assim como a gente tem com o E-Social, assim como a gente tem com a REINF, onde você gera os eventos dentro do sistema e é processado automaticamente através de um ambiente ali de comunicação com a Receita, né? Então, a gente não tem esse ambiente, a Receita não vai disponibilizar, neste momento, esse ambiente. A gente acredita que muito em breve eles vão vir, né, como a segunda entrega desse projeto, onde eles vão possibilitar isso até pela estrutura e o formato do arquivo do Meet, né, da forma que ele vai estar sendo gerado e na forma que eles vão estar recebendo, que é um arquivo no formato JSON. Então, acreditamos que sim, a Receita, né, tem isso em mente e vai estar trazendo isso como uma opção. Mas, nesse momento, não tem como. Então, precisa acessar o ECAC e ir lá dentro para fazer o preenchimento e a entrega do Meet. E aí, quem é cliente gestor, né, vai conseguir estar fazendo a importação desse arquivo. Então, lá dentro do módulo do controle de tributos, onde vocês hoje já fazem a geração da DCTF-PGD, a gente vai ter uma nova opção, que vai ser a opção para fazer a geração do arquivo MIT. Nós estamos com essa opção já em construção, muito em breve em versão a gente já vai lançar isso. Nós vamos vir com um IAD, né, treinando vocês de como operacionalizar e gerar isso dentro do Questor. Tá? Também, nesse momento, a gente já vai acredita que a Receita já vai ter disponibilizado o ambiente, então a gente vai conseguir compartilhar ali com vocês mais detalhadamente essa operação, esse processo, né, de entrega. Mas aí, lá dentro do Questor, vai ter uma opção para fazer a geração. Acessou lá, gerar o arquivo Meet, ele vai gerar o arquivo, e aí você vai vir aqui e vai fazer a importação, vai selecionar a opção e importar os dados aqui para dentro, tá? Uma vez que você fez a entrega do Meet, seja por importação ou seja por inclusão manual, ele vai passar a carregar ali a lista das operações, tá? Então, dentro ali, acessando o Meet, vai ter a lista das operações, as competências entregues, enfim. Vai trazer o total apurado, vai ter ações para editar, para excluir, para visualizar, enfim, vai ter os dados do encerramento. Aí, a partir das primeiras entregas, isso já vai estar disponível ali na tela para visualização. Mas aquele cliente que é cliente gestor, que vai fazer a importação do arquivo, ele vai selecionar a opção de importar e vai selecionar o arquivo JSON que ele gerou no sistema. Então, gerou lá no sistema e veio aqui e importou. Ele também permite a digitação manual, ou então, né, se você não vai fazer a digitação manual, depois também você consegue acessar para dar manutenção e visualizar as informações. Mas quem for na opção nova, apuração, e quiser fazer essa inclusão manualmente, ele vai solicitar para que seja informado o mês da apuração, o ano, e confirmando, ele vai abrir e vai seguir aí para as próximas etapas, né? Então, aqui uma imagem um pouco maior, informei a competência, né, o ano, confirmo, e ele vai para o preenchimento. Aqui já é uma tela lá dentro, então, incluí a minha apuração, o que eu vou visualizar lá dentro do Meet. Então, eu vou ter uma aba dos dados iniciais, uma aba para fazer as informações do débito, uma aba para suspensão, então, como a Milena comentou, né, a gente agora informa débitos e suspensão apenas, os demais registros que antes eram informados na DCTF-PGD já não são enviados pelo Meet.
vai ter uma aba para verificar as pendências. Então, digitei o meu arquivo manual ou importei o meu arquivo. Eu venho aqui na aba de pendências e consigo ver se tem alguma divergência ali de acordo com a validação da estrutura do arquivo ou das informações importadas ou incluídas e verifico quais são as pendências para fazer a correção, tá? E aí depois tem o encerramento. Na parte dos dados iniciais, as informações são bem semelhantes ao DCTF-PGD. De forma geral, pessoal, as informações elas são as mesmas, tá? O que vai mudar ali é o layout do programa onde a gente está fazendo essa informação. Então, dados iniciais, a gente tem a informação da qualificação da pessoa jurídica, então uma vez que eu selecionar aqui, ele já automaticamente vai sugerir para mim valores. Se os valores sugeridos ali não estão de acordo com a situação daquela empresa, é preciso dar manutenção e alterar aqui, pensando na situação de você estar fazendo manual, porque se você gerar pelo gestor, ele já vai gerar certinho as informações de acordo com as configurações que você vai ter naquela empresa. Também ele vai, lá nos dados adicionais, você vai fazer a informação do responsável pelo preenchimento da apuração, tá? Então, o campo obrigatório aqui, o CPF, tem que identificar aí o responsável. Aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo de uma entrega de apuração sem movimento, tá? Que aí, no caso, você tem lá dentro dos dados iniciais, né? Podem ver aqui que eu estou selecionando os dados iniciais, a opção de selecionar que não houve a apuração, né? A apuração sem movimento. Então, eu não tenho declaração de débitos a fazer. Neste caso, né? Informei sem movimento, eu venho aqui, verifico as pendências, se há pendências, e depois eu salvo o arquivo. Eu não consigo salvar o arquivo sem que as pendências tenham sido verificadas. Vocês podem observar que aqui, quando eu selecionar que a apuração não tem movimento, ele já nem habilita para mim as abas de débitos e de suspensões, tá? E aí, neste caso, já verifico pendências, salvo, consegui salvar, e aí eu já posso ir para a etapa de encerramento. Então, lá, avancei. Oi, Luana. Desculpa te atrapalhar aí. O pessoal está pedindo se tu puder só afastar um pouquinho o microfone, que está dando um pouquinho de chiado. Melhorou, Gui? Melhorou. Pode seguir. Show. Beleza. Aí, ok, que supondo, né, uma situação onde que eu estou simulando uma operação sem movimento de entrega de MIT, validei, e aí eu vou para a etapa de encerrar a apuração. Aqui é interessante, pessoal, que as entregas que não possuem movimento, né, quando eu vou fazer a transmissão, eu já posso selecionar essa opção aqui de transmissão imediata. Aí ele, nesse momento, ele já vai fazer o fechamento aqui, né, com essa opção da DCTF Web. Agora, se a minha empresa tem débitos, né, tem suspensões, tem informações para ser declarada, eu não consigo fazer esse processo imediatamente aqui, de forma automática. Eu tenho que encerrar a apuração do MIT, né, que é concluir a entrega ali do MIT, e aí acessar a DCTF Web, para daí fazer o encerramento da DCTF Web, tá? Então, aqui um exemplo só da questão do fluxo sem movimento. Aqui eu também trouxe um exemplo, tá, pessoal, da questão dos eventos especiais, né? Então, assim, a Emiliana também trouxe ali para nós, né, que a gente tem essa questão que antes, na DCTF-PGD, quando existiam essas situações especiais, a gente tinha que entregar mais que um arquivo, né? Então, a gente entregava um arquivo lá da DCTF-PGD, que era do início do período até o dia da data que houve aquela situação especial, e um segundo arquivo daquela data até o último último dia da competência, né? Então, eu tinha que enviar 2 arquivos. Com o MIT, a gente não entrega 2 arquivos. A gente, dentro de uma mesma declaração, de uma mesma obrigação ali, eu já vou fazer a informação das situações especiais. E aí, lá dentro da digitação da nova apuração, pensando aqui de uma inclusão manual, tá? Eu tenho essa opção de selecionar se eu tenho naquela competência uma situação especial. E aí, ele vai abrir aqui para mim essa opção de incluir os eventos especiais, e aí eu vou identificar a data em que esse evento especial ocorreu e o tipo desse evento. Nesse exemplo aqui, eu trouxe cisão parcial. E aí eu posso incluir mais, né? Se houveram mais eventos especiais dentro dessa competência, eu já vou adicionando aqui e vou incluindo elas. O que vai acontecer com isso? Quando eu for lá visualizar a minha declaração, lá nas informações dos débitos, que é onde eu
detalhe os impostos que houve naquela competência, ele vai estar separado assim, ó. Vocês vão ver que ele vai estar separado pelos dias em que houve o evento especial. Então, no meu exemplo, houve um evento especial no dia 20, então ele vai ter aqui, vocês vão conseguir maximizar aqui, e aí vocês vão informar os impostos que ocorreram referente às operações de 1 a 20, e depois os impostos do dia 21 ao dia 31, que é o último dia ali da competência. Então, ele vai trazer nesse formato. E aí, claro, se eu tivesse outras situações especiais, ele iria estar detalhando, e aí cada imposto que ocorreu dentro daquele período, eu informo aqui, maximizando dentro da opção. Verifico as pendências, salvo, e aí vou lá para a minha etapa de encerramento, reforçando, né? Eu não consigo salvar se eu não resolver as pendências, e eu não consigo encerrar se eu não salvei a minha declaração aqui. Aqui falando um pouquinho das suspensões, tá? Então, assim, também vai ter a aba lá das suspensões, aonde vão, se houver, você acessa a aba de suspensões e faz aí a inclusão da suspensão. E aí aqui você vai ter que informar o número do processo, o tipo, o motivo, todos esses dados que hoje nas declarações de suspensões dentro do DSTF-PGD a gente já faz. Então é basicamente ali os mesmos dados, realmente o que muda aqui é o layout, tá? Então tem aqui essa informação das suspensões para serem declaradas. O que mais que eu tenho aqui? Então, encerrei, aqui é uma visualização final, tá? Então, encerrei, fechei, ele vai trazer um resumo ali da apuração, né, daquele limite, então, os débitos que foram, o total dos débitos apurados, os valores das suspensões declarados, enfim, concluí aqui, e aí lembrando, se eu tenho informações declaradas, eu ainda vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ir lá, acessar a DCTF Web e fazer a entrega e o fechamento da DCTF Web depois da entrega do MIT, tá? Então, nesse caso, eu não consigo fazer automaticamente. Então, tem que lembrar, pessoal, não esqueça. Encerrei meu MIT, eu tenho que ir lá e encerrar a minha DCTF Web. E aí, lá dentro, então, já da DCTF Web, eu trouxe aqui para vocês. Então, a gente já tinha, né? A DCTF Web aí todo mundo já está familiarizado. Então, a gente já tinha lá as origens do E-Social, da REINF-CP, da REINF-RET. E aí, agora também vai ter a origem ali, vai compor o MIT. Então, ele vai vir passar a compor aqui, que aí vai estar totalizando os impostos. E aí, eu abrindo detalhamento aqui essa DCTF Web, eu vou ter a lista de todos os impostos. É ali que, sim, eu vou conseguir gerar as guias individualizadas. Inclusive, agora, como a Emiliana comentou, né, sem a necessidade de fazer o encerramento da DCTF Web, porque anteriormente eu não conseguia gerar guia se eu não fechava, né? Então, agora eu consigo, inclusive, aí, devido a essas diferenças de prazos de impostos versus prazo do cumprimento da obrigação, então tem essa possibilidade. E aí, aqui, eu não trouxe uma imagem, mas comentando com vocês, o que vai acontecer, né? Lá, quando a gente vai entregar a competência onde a gente tem o imposto de renda e a contribuição social, que é aquele caso onde o cliente vai estar fazendo a opção por fazer o recolhimento em cotas. Depois que a Receita Federal disponibilizar o ambiente, vocês vão observar que lá dentro do MIT, né, então eu vou voltar aqui só para a gente retomar, para a gente ficar mais fácil. Aqui dentro do MIT, lá nas informações do débitos, lá no imposto de renda e na contribuição social, ele vai ter uma opção para informar se aquele débito, né, vai ser recolhido sim ou não em cotas. E eu só vou dizer isso, olha, deu, sei lá, 20 mil de imposto de renda e eu vou recolher ele em cotas. E aí, a partir disso, dentro lá da DCTF Web, vai habilitar uma opção, um menu para geração das cotas, para informação das cotas. Então, aí também o usuário vai conseguir ir lá e separar e calcular os valores da cota. Então, no MIT, a gente declara o débito cheio, o valor total. E depois, lá dentro, a gente declara o débito cheio e informa que vai ser em cotas. E depois, lá dentro da DCTF Web, você tem a opção, né, como ele está sinalizado como cotas, de fazer a emissão, então, dessas cotas, tá? Mas aí, assim, pessoal, reforçando, né?
E aí vem aquela questão, né? Como a Questor está se preparando? Nós já estamos com os layouts sendo desenvolvidos, eles já estão em fase de homologação, né? Assim que a gente concluir isso, a gente já vai estar liberando aí a versão com a opção de gerar esse arquivo no Questor. Não vai ser nada complexo, pessoal. Então, assim, lembrem lá, quem é cliente hoje da Questor, você acessa uma rotina e gera um arquivo da DCTF PGD, e assim vai ser. Você vai gerar só uma rotina e vai gerar o arquivo do Meet, né? O que vai ter de mudança? Hoje, o processo de geração do arquivo da DCTF PGD, ele tem vários parâmetros, né? Que você informa lá o regime de tributação, a qualidade, a informação da empresa, né, os dados, a competência, se a retificação, se não é, se teve evento especial. São inúmeros parâmetros. Então, a gente pensando em facilitar e melhorar ainda mais esse processo, a gente vai tirar isso dali, né, vai trazer para o MIT um processo bem mais simples, onde você vai informar a competência e se houve ou não movimento, e vai gerar esse arquivo. E aí esse arquivo ele vai ser gerado com base nos débitos apurados, já escriturados lá no controle de tributos, considerando lá o cadastro do imposto que já tinha para DCTF-PGD, então a mesma regra lá do código do imposto. Enfim, vai ser bem simples e nesse formato. Mas mesmo assim que esse processo estiver disponível, finalizado a homologação, a gente vai vir com um novo encontro, e aí a gente vai focar só nisso, ensinando vocês a usar o sistema, reforçando, né, talvez aí se alguém ainda tem alguma dificuldade com o processo atual desse TFPGD, e ensinando a usar o processo novo que vai ser para a geração do MIT, e aí, quem sabe, nesse momento, se a Receita já liberou o ambiente, vinculando, né, já lá e demonstrando dentro do ECAC. Tá ok, pessoal? Era isso, Gui. Vocês têm mais pergunta? Tem bastante pergunta. Pergunta é o que não falta aqui. Então, só para a gente compreender, né? O Meet, nesse primeiro momento, ele tem a opção tanto em informar manual como subir o arquivo. O que a Receita disponibilizou para nós por enquanto foi o layout dos arquivos. Ainda não temos o ambiente de homologação e ainda também não foi liberado para o contribuinte, para a contabilidade, acessar o Meet. Isso... Exatamente, Gui, exatamente. A previsão da Receita é a primeira, né, quinzena de fevereiro. Então, pode ser lá na primeira semana de fevereiro, pode ser lá no final da segunda semana. Também temos que ficar acompanhando, né, e ligados ali as publicações da Receita, porque nós que trabalhamos com software, a gente sabe, né, que essas mudanças às vezes também têm alguns imprevistos. Então, né, se talvez aconteça algum imprevisto, a Receita venha se pronunciar que vai demorar um pouco mais ou que vai prorrogar alguma coisa, então a gente tem que ficar acompanhando. Mas a previsão, e aí se a gente trabalhar com o prazo máximo, digamos, seria lá pelo dia 15 de fevereiro, para isso já estar disponível para os contribuintes, tá? Legal. E logo após a gente fazer essa homologação e geração dos arquivos, já tem no roadmap algo pensado para também trazer essa automação para o Kio, assim como a gente tem aí as guias, lá a geração das guias no Cical, que é automatizada, Luana, como é que está isso dentro do time de produto? Bom, aqui no produto a gente está na expectativa que a Receita vá disponibilizar o ambiente para a gente fazer essa comunicação. E aí, no momento que a Receita se manifestar nesse sentido, sim, a gente vai trabalhar para ter isso integrado hoje através dos serviços do Questor, que é lá, nós temos o N-Service, o N-Job, enfim, para a gente ter isso de forma automática, assim como a gente tem hoje com a Reinf, com a E-Social. Então, assim, eu acredito que eles vão trabalhar nisso, né? Eles vão vir com uma entrega nesse sentido pela estrutura do arquivo hoje, né? Então, até então, a DCTF-PGD não era no formato .json, né? E agora o Meet vai ser. Então, já é porque eles já estão pedindo para que os softwares, né, gerem um arquivo que depois já vai ter essa possibilidade de comunicação. De repente, ele envia uma API, né? Quem sabe, de repente, alguma coisa lá também no Integra Contador, né? Que é uma ferramenta ali da Serpro, né? Então, eu acredito que sim, vem alguma coisa muito em breve, e aí a gente, nesse sentido, a gente já vai tratar o produto para fazer e disponibilizar isso para os nossos clientes. Bacana. Tem bastante dúvida ainda com relação ao encerramento da DCTF para a geração, para a entrega depois do Meet, né, aqui, Emiliana. Acho que o pessoal perdeu o início da live, né, até vale reforçar, essa live fica gravada,
né? O mesmo link que vocês acessaram para assistir ela, depois vocês vão conseguir assistir novamente para ver a gravação. Mas a grande mudança que a gente teve aqui, né, com relação à DCTF Web, é que agora a gente consegue gerar aí as guias sem precisar encerrar a entrega da obrigação. Então, também elimina a necessidade de ficar sempre tendo que retificar, né? Até por questão aí dos prazos de entrega divergentes aí de cada obrigação. É isso, né, Emiliana? Isso mesmo, Gui. Nesse formato. Legal. Tem uma pergunta aqui. Oi, pode completar aí, Luana. Fazendo um paralelo com o que a gente tem hoje, vamos pensar assim, né, Gui? A gente tem lá o FDRINF. Então, o prazo da FDRINF é dia 15. Entreguei a FDRINF, lá a família R4000, por exemplo, que tem os impostos retidos, eu já posso estar indo lá, acessando a minha DCTF Web, sem fazer o fechamento dela, e gerando a guia desses impostos, né? Então, eu não preciso fechar a DCTF Web para gerar esse imposto que eu já confessei e que eu já está lá na DCTF Web através da FDRINF ou do E-Social, que ambos são dia 15, né? Então, essa guia eu já posso acessar lá e fazer a emissão. Anteriormente, não. Eu precisava primeiro fechar a DCTF Web para poder gerar. Mas aí, como que eles iam exigir o fechamento se eu ainda tenho o MIT, que o prazo é lá dia 25? Então, por isso que eles vieram com essa liberação. Então, eu posso entregar a REINF, entregar o E-Social, acessar a DCTF Web, gerar as guias referentes a essas duas obrigações, e sem encerrar a minha DCTF Web, e aí depois, com a entrega do MIT, eu concluo a confissão, né, dos meus débitos, e aí não posso esquecer que daí eu tenho que fechar, sim, a DCTF Web. Show. E tem a pergunta da Doraci aqui. O questor poderá disponibilizar um relatório unificando as informações para o MIT? É isso que o nosso time está trabalhando agora, né, Luana? Justamente o arquivo para não ser necessário fazer a digitação lá no MIT, somente a importação do arquivo. Isso. Na verdade, a gente tem duas frentes, né, Gui? Nós estamos trabalhando na geração do arquivo do MIT, né, que é esse que a gente vai fazer depois uma live específica de como gerar o MIT no questor, mas a gente também tem uma outra frente, que daí envolve também a equipe da folha de pagamento, que a gente vem numa reestruturação do cálculo da folha de pagamento também, e aí nós vamos ter, Doraci, o demonstrativo da DCTF Web lá no controle de tributos. Ele já existe hoje lá, Doraci, não sei se você é cliente, ele questor, acredito que sim, né? Mas a gente já tem lá no controle de tributos, se você acessar, a gente tem o demonstrativo da DCTF Web. E aí, quando você acessar esse demonstrativo com competência 1 de 2025, ele já vai trazer os valores dos impostos que vão ser entregues na DCTF Web a partir do MIT. Porque vamos imaginar assim, até 2024, o imposto de renda, o PIS/PASEF e a COFINS não iam para a DCTF Web. Então, lá nessa consulta demonstrativo DCTF Web que nós temos no questor, eles não listavam. Mas quando você informar a competência janeiro de 2025 nesse demonstrativo, ele vai passar a exibir esses impostos, porque a ideia desse demonstrativo da DCTF Web, que está lá no controle de tributos, é totalizar os valores igual a gente tem lá na DCTF Web. Então, você vai conseguir comparar o demonstrativo da DCTF Web do questor com a tua DCTF Web lá. E aí não vai ser só os impostos do MIT, são os impostos retidos que são entregues pelo REINF, os impostos entregues pelo E-Social, que tem a contribuição previdenciária também. Então, vai ser todos eles que compõem a DCTF Web. Então, a gente está trabalhando nisso também e vai ser bem bacana a lida, Doraci, porque aí a gente vai conseguir também ter, né, a mesma visão que tem lá na DCTF Web no questor, né? E aí confrontar se houver alguma diferença, enfim, vai ter toda ali essa conferência sim. Show. Vamos ver o que mais temos aqui de comentário. Vamos ver. Aqui tem uma pergunta um pouquinho mais técnica da Adriana. O questor terá como manter os envios das guias de impostos automáticos, como funciona hoje, já separado por impostos? Acho que aqui é aquela situação de agrupar as guias, né, ou a transmissão individual de cada um. Isso, a questor tem, Adriana, lá dentro daí, a gente já falando lá no módulo da folha de pagamento, a gente tem uma rotina de guias automatizadas. E aí lá você faz o envio, né, o fechamento automático lá, né, é um processo automatizado, né, para ir para os clientes, para
otimizar o dia a dia, você faz a entrega da DCTF Web de forma automatizada. E aí, através dessa entrega, né, da DCTF automatizada, você faz o encerramento e aí você fecha lá e tem os impostos totalizados. E guias automatizadas, eu não sei se tu se refere a essa rotina, e aí ela continua funcional, inclusive vai ter uma adaptação nela para considerar agora o MIT, tá? O pessoal do time ali da Folha está trabalhando nessa rotina de guias automatizadas para ela também avaliar a questão ali do MIT, que é esse novo arquivo que a gente tem que entregar. Show. E tem uma pergunta aqui da Márcia Mello. No MIT, vamos conseguir informar qual regime tributário da empresa vai adotar no ano calendário? Se ele escolheu o lucro presumido ou o real? Sim, Márcia. Ali até na apresentação, né, quando eu compartilhei com vocês, lá nos dados iniciais da empresa, isso é uma das informações que precisam ser declaradas e serem informadas, tá? Então, sim, lá no MIT vai ter lá um bloco lá dos dados iniciais do estabelecimento da empresa, né? Lembrando que é centralizado, aonde é informado esse dado. Legal. Tem bastante pergunta aqui com relação à utilização da outorga para fazer o envio das obrigações. Vocês têm alguma informação sobre esse assunto? Por procuração eletrônica aqui, ó. Bom dia, as empresas inativas que não possuem certificado digital podem ser entregues com a procuração eletrônica do contador responsável? Emiliana, eu acredito que sim, tá? Eu não tenho certeza, não sei se a Emiliana tem, mas eu acredito que sim. Porque as obrigações em si, todas são entregues ali, né? Normais, né? Não falando de inativas, elas são entregues ou com o certificado da própria empresa ou com uma procuração, né? E no caso das inativas, da mesma forma. O que tem além, né? Algo a mais para as inativas é o caso delas não terem o certificado, que aí elas podem fazer com essa Gov. Mas sim, poderia sim. Legal. Isso aí. Já estamos chegando aí a 1h30 de live, estouramos aí um pouquinho o tempo. Emiliana, Luana, vocês têm alguma consideração final para fazer aí dessa obrigação? Emiliana, bom, eu assim, acho que o pessoal está um pouco assustado, né, em relação, né, é novidade e é normal, né, a gente já passou isso lá atrás com o E-Social, depois a gente veio e passou isso com a REINF, com várias fases, né, a primeira fase do R2000, depois com a fase do R4000, e aí agora vem o MIT, mas tudo isso faz parte aí do projeto da Receita Federal, né, que acreditamos agora, né, pelo menos com essa parte aí, que já está se encaminhando aí para o fim, né, desse projeto. Acho que no primeiro momento vai ser mais desafiador pelo sentido que é uma novidade, a gente precisa se adaptar, mas ele vem, eu acho, com uma forma de simplificar, mas por ser novidade a gente tem essa dificuldade inicial, mas com ali praticando, utilizando com as possibilidades que a gente vai ter dentro do sistema, né, que o sistema vai, né, quem é cliente gestor aí, vai ter as facilidades, vai ter automatizações, vai ter, enfim, a geração dos arquivos, isso não tende a ser complexo, então vai ser simples, e aí, nesse caso, acaba se simplificando à medida que a gente vai pegando jeito, digamos assim, né, da nova obrigação, né. Então, eu, assim, acho que talvez só ficarem atentos, né? Nós estamos atentos, então se vocês acompanham a questão nas redes sociais, a gente vai estar fazendo publicações, alertando em relação às mudanças ou possíveis alterações, enfim, a gente vai estar compartilhando isso com vocês, mas fiquem atentos aí, né? Porque pode vir mudanças nos próximos dias também. E aí fiquem ligados também aí com esse próximo encontro, onde aí a gente sim vai trazer o passo a passo dentro do sistema para vocês fazerem a geração aí no formato de EAD daí, ok? Obrigada, pessoal. Só complementando, então, perfeita a fala da Lu, né? Então, toda mudança, sim, ela gera um pouquinho de transtorno, mas é mais até nós nos adaptarmos a essa nova realidade, a essa nova mudança que nós temos ali quanto ao MIT, e desenharmos esse processo, né, pessoal? Então, eu vi que teve perguntas ali, tá, e quem vai fazer essa entrega, né?
Quem vai fazer? Então, isso cabe justamente sentar, desenhar, definir um fluxo, fazer todo esse informativo e definir os papéis de cada um, achar um pai para essa criança, né? Então, isso é bem importante que aconteça agora, porque daqui a pouco um entrega aqui, outro entrega ali, e aí? E a transmissão da DCTF Web? Então, ela tem que acontecer. Então, vai ter que ter uma pessoa responsável por fazer isso, um setor responsável, enfim, porque cabe penalidades. Então, nós vimos penalidades de atraso, de entrega, penalidades de informações incoerentes que são entregues também. Então, é o momento agora de nós nos abraçarmos e caminharmos juntos por aí, né? E sabemos que isso não vai terminar por aqui. Como a gente comentou no início da nossa conversa, temos a reforma tributária aí pela frente. Então, tem muita coisa acontecendo. Fiquem tranquilos que a gente está do lado de cá, acompanhando tudo isso, para auxiliar vocês também, para ser esse apoio, esse suporte que vocês precisam no decorrer aí de todas essas mudanças, para que nós tenhamos esse alinhamento e seja um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquilo toda essa transição. E vale lembrar aqui, né, pessoal, o nosso tempo hoje, né, já passamos um pouquinho daquilo que tínhamos programados, mas dia 28 já temos uma live programada para falar dos impactos diretos da geração de entrega de informações fiscais, né? Então, já tendo uma atualização mais abrangente, mais focada no sistema, né? Vale lembrar que, além dessas mudanças que a gente está tendo agora com a DCTF Web, também temos uma reforma tributária, né, pela frente. Inclusive, ontem já teve a sanção, né, Emiliana? Já tivemos aí algumas novidades. E vale lembrar também que a Questor tem uma ferramenta, né, para calcular os impactos da reforma tributária. Então, não deixem para depois, né? Acessem o site que está aparecendo aqui embaixo, né? A reforma tributária vai trazer um impacto grande na forma como os escritórios trabalham, e não só nos escritórios, né? Nas empresas. Então, precisamos começar a nos mexer, né? Os contadores têm essa frente junto ao público empresarial para fazer essas adequações e preparar as empresas para a reforma. Então, a gente sabe que tem uma mudança grande vindo pela frente. No mais é isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos que ficaram até aqui. Espero que a live tenha sido de grande valia para vocês. Mais informações, fiquem ligados aí. Acesse o Instagram da Questor, né? Sigam nossas redes, se inscrevam aí para receber os nossos informativos, porque a nossa ideia é trazer mais conteúdos sobre essas novas obrigações e também aí sobre a reforma tributária. Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui e ótimo final de semana aí para todo mundo. Até mais.